pessoal aí é um pessoal que quer implantar ideologia e não quer saber do progresso do Brasil nem do brasileiro, né? Que se o Brasil progredir, esse tipo de gente não governa. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Pablo, falando de política, o que você acha, hein? Como é que tá indo essa questão aí do Haddad, Lula, esse tempo todo? Ele tá funcionando? Você acha que tá indo bem? Completou 100 dias agora, né? Isso, eu ia falar 100 dias, sem picanha, sem vergonha, sem projeto, sem planejamento. Não tem o que esperar. Esse pessoal aí é um pessoal que quer implantar ideologia e não quer saber do progresso do Brasil nem do brasileiro, né? Que se o Brasil progredir, esse tipo de gente não governa. Mas Então, você acha, Pablo, você foi candidato a presidente, sim, né? E você já estava aparecendo nas pesquisas ali com uma forte pontuação. Só que a gente até conversou, você já veio aqui. Você não acha que te boicotaram, não? O que 100%. aconteceu, Pablo? 100%. Quem tá aí que foi o responsável, né? E é o estilo do Brasil, né? Se por acaso, na sorte, der certo, pode virar um Bolsonaro, que foi na sorte. Ali alguém não se preparou para ser presidente, apesar de ter exercido um excepcional cargo de presidente. Só que a verdade é que o Brasil foi feito para dar errado. E aí pessoas de bem vão correr sempre disso. Eu não vou correr. Talvez ano que vem eu vou estar aí pedindo voto aí para prefeito de São Paulo, para mostrar o que é uma cabeça diferente da política. E depois, se continuar isso que eu tenho no meio do meu peito aqui, queimando por fazer o Brasil avançar em empresarização, em virtualização e mudança de mentalidade, eu saia como candidato a presidente de novo, sem alguém puxar meu tapete, né? Que não deu nem para ir para arrancada, eles já arrancaram a candidatura, né? O que aconteceu de fato, Pablo? Você era candidato. Aí o teu partido... O partido foi vendido pro Lula e o Lula foi lá e tomou o partido e me derrubou. Aí eles apoiaram o Lula, no caso, Sim. né? Tá. Você imagina, você tá no... Tá por anos. Ali anos teve uma pouca vergonha no tribunal. E falar hoje em dia, depois que o jogo passou, é um pouquinho de idiotice, né? Não me falta coragem. Mas no Brasil você conversou demais, né? Fora do tempo. Na política eu aprendi o seguinte, que você pode falar o que você quiser. Ninguém fica magoado, mas depois da política tem que parar. E você foi eleito deputado, não foi, Foi Pablo? eleito, 3 vezes Votação eles tiraram. uma das mais altas da história. 13 dias de campanha, quase 250 mil votos, né? Foi um dos mais votados do país. Mas aí o que aconteceu? Você tá... De novo, eles derrubaram lá. Mas aí você tá lá tá em processo? Não adianta, perdi de 7-0 lá no tribunal do TSE. Não dá Ganhei pra no TRE. Lá dentro de Brasília é um ninho, então, né, Pablo? É muito difícil o negócio, né? Tem como lutar, cara. Tem que pagar propina. Então, eu não vou pagar. Não é... Se for pra ser mais um vagabundo, eu tô E o que você tirou de lição disso tudo, Pablo, depois que você passou por toda essa turbulência? Eu tenho que ter meu próprio partido e que tem que fazer mais network, né, na política. Porque a política é perigosa. Sabe o que eu fiquei me perguntando esses dias? Por que você acha que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos? Tipo assim, ele ficou 3 meses, não foi isso? Por qual razão? Você acha que ele estava, assim, ansioso, depressivo? Nada. Você acha que ele foi se proteger devido, né, à violência? Nada disso. Bolsonaro foi justamente para não passar a faixa. E ele queria descansar, só que não dá para descansar um cara do nível dele, né? Não dá. Ele não tava com planos de ficar lá, nada disso. Essa onda de vai prender Bolsonaro e tudo, isso é um folclore. Se fizer isso, vai ser pior do que fizeram com o Lula. Então, prende o Bolsonaro pra você ver. Vai virar uma lenda. Ele é mito, né? Chamado de mito hoje. Vai virar lenda. Eles não vão prender o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ficou lá porque ele viu tanto que a falta dele incomodava o povo. O Bolsonaro joga de jeito. É uma forma de alimentar ele. Agora, Pablo, você quase no segundo turno, praticamente, você entrou para ajudar o Bolsonaro. Eu lembro que você deu muito apoio para ele. Sim. Inclusive, ele conseguiu reduzir um bom percentual ali. Porque o primeiro turno, acho que o Lula tinha 5, 6 pontos na frente, acabou com 1 ou 2 na frente, né? Ganhamos 7 milhões de votos no segundo turno e o Lula só 2. E o que você acha? Quais foram os erros? Por que o Bolsonaro não foi reeleito, na sua opinião? Falta de acordo com a mídia. Não adianta você bater em mídia. A mídia é o 4º poder da República. Então, se você ficar sempre nisso, você vai ficar mal visto. Porque o brasileiro tem eu falei isso pessoalmente para ele. O brasileiro tem um perfil comportamental de vitimização.
Então, apesar de ter muita gente que gosta do perfil corte rápido do Bolsonaro, esse negócio de sempre ter conflito afeta o perfil brasileiro mediano. Então, o brasileiro, por exemplo, o Lula é um mentiroso, ele finge que não é com ele e o brasileiro acredita porque o brasileiro prefere a mentira do que o conflito. Ó, pra você ver como é que isso é louco. Falei isso pra ele pessoalmente. Falei, eu sei que o que te trouxe até aqui foi uma coisa, mas você tem que pegar um código. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Não tem investido nas redes sociais como deveria, com tráfego pago. Consegui chegar na última hora ali, a gente colocou os 40 milhões de reais no primeiro turno, tinha colocado 1 milhão. Nossa. Aí o Bolsonaro fala, não tem dinheiro. Realmente o cara é honesto, não usou a máquina. Essa idade até dá dor no coração de ver que os caras do lado de fora tinham mais dinheiro e controlou a máquina com o Bolsonaro lá na máquina. Eles controlaram toda a máquina, usando dinheiro público para fazer um monte de coisa, beleza. Então, não ter usado as redes sociais, achou que ganharia organicamente como no passado, né? Eu cheguei até a gravar vídeo com ele de 864 cidades, enviando com o nome da cidade. O Bolsonaro é muito aplicado, muito disciplinado, gravou, mas acabou que por uma desavença lá, acabou não postando no dele, eu tive que postar no PL e fazer de outras formas, né? Outra coisa que eu vejo que acabou é essa inimizade com a mídia. Então eles pressionaram ele por um erro. Aquele erro pintou um clima, trouxe fragilidade. A Zambelli, né, com aquele negócio da arma, faltando poucos minutos ali pro segundo turno, aquele negócio também pegou mal. E o que fritou foi a questão do Roberto Jefferson, que ajudou muito colocando aquele candidato, né, o padre. O padre deu uma desequilibrada, talvez. O padre foi sensacional. Pois é, talvez aquele padre foi o cara que deu a chance pro segundo turno, porque não ia ter segundo turno. Tá? As pesquisas internas mostravam que não iria ter. Então a gente teve a sobrevida, só que isso foi tirado, porque eles ficou caçando alguma coisa. E outra coisa, questão dos rádios, né, terem veiculado menos, isso não foi um erro do tribunal, pelo que eu chequei, foi um erro realmente do lado da equipe que não comeu bola. Então, veiculação a menos, perseguição de mídia, os 3 casos, né, de explosão da fala do presidente, da Zambelli. Zambelli é muito top e contribuiu muito, né, que fique claro isso, mas aquilo foi usado de forma sorrateira pela mídia e bateram muito naquilo. E o Roberto Jefferson, então, foi a gota d'água. Então, o povo tem medo de conflito. Então, quando vê um cara resistir à prisão da Polícia Federal com aquele armamento, Devolveu o tiro ainda, né? trocar tiro com a Polícia Federal e, tipo, está 100% vinculado ao Bolsonaro. Porque numa semana antes todo mundo bateu palma, né? Porque ele levantou o Kelmo lá como candidato. Na outra semana o cara tá dando um tiro na própria Polícia Federal. Tipo, que loucura que é essa, entendeu? E motociata também. A gente chegou a falar sobre isso, acho que no outro episódio que você veio, Pablo. O que você acha dessa? O Bolsonaro fazia muita motociata. E hoje ele as pessoas parou. falam, pô, acho que foi um erro. Não foi um erro. Deveria continuar fazendo, mas fazendo outras coisas que são exponenciais, porque mostrava que 57% da pesquisa das mulheres, 57% delas não gostavam do Bolsonaro. Uhum. Ou seja, se não gosta, o que nós temos que fazer? Reverter esse número. Tanto é que o presidente estava com o coração bem aberto, ele ouviu, parou de fazer a motociata na reta final. Tanto é que a gente falou para ele, né? A gente precisa de coisas exponenciais. Uma motociata não é. Não há nada novo, não ia mulher, eu fui em várias. Mas onde você acha que a gente vai parar agora com o Lula Tem como risco de presidente? ter Não tem como parar, né? O Brasil ou cresce ou afunda. Parar, a gente não para. E assim, o impeachment, porque tem muita gente que tá decepcionada com o Lula, com a Haddad, enfim, com a equipe toda. Você Normal. acha que isso pode acontecer, ô Pablo? Bem difícil. Bem difícil alguém que loteou todos os ministérios, alguém que é jogador, alguém que caiu pelo principal pecado de um político, que é a corrupção, nunca mais vai cair por causa da mesma coisa. Então, não vai ter comoção social mais, ele pode roubar do mesmo jeito, que não vai acontecer da mesma forma. Então, ele tá muito tranquilo em relação a isso. Impeachment, você compra só uma pessoa, você não precisa comprar o parlamento, você precisa comprar o presidente do parlamento. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, começa na Câmara. Então, é o presidente da Câmara que faz o impeachment. Sim. Então, você pode vir com todos os argumentos. A Dilma tinha 50 pedidos de impeachment engavetados pelo Eduardo Cunha. Só que o dia que o Eduardo Cunha sai de dentro do Alvorada e a Dilma não acata o que ele pediu,
ele fez um pedido normal, né? Troque o diretor da Polícia Federal, porque a Polícia Federal chegou nele. A Dilma falou, não vou trocar. Aí ele, Dilma, você não tá entendendo. Se você não trocar, você vai cair primeiro que eu. A Dilma fez uma aposta com ele. Fizeram essa aposta. Vamos ver quem cai primeiro. Ixi, mano. E na hora que os dois fizeram a aposta, aí acabou. Mas você não acha que... Porque assim, o Lula ele tava preso. Aí saiu de Curitiba, foi pra Brasília, ali fizeram todo um rolo pra voltar. E que eu ainda acho que foi um caso pensado, pra lá na frente o Lula poder concorrer. Enfim, devia ter muitos interesses, muito poder. Mas você não acha que... Só existia um ser humano no Brasil para ganhar a eleição do Bolsonaro, naturalmente falando, é o Lula. Com storytelling de injustiçado, que o povo... vou voltar nisso. O perfil psicológico do brasileiro é de vitimização. Bolsonaro deu uma alavancada e ganhou a eleição porque foi vítima de um ataque, certo? Sim. Então, ao mesmo tempo que conseguiram prender o Lula, para quem não lembra, o Lula, 4 meses preso, estava com 40% das intenções de voto. Preso. Mas você não acha que... Aí, beleza. Por ter trocado o diretor da... Na época também trocaram o diretor da polícia. Foi até o motivo da saída do Sérgio Moro e tal. Você não acha que o Bolsonaro deu uma vacilada aí nesse ponto? Porque dizem assim, pô... na verdade, o Bolsonaro teve parte nessa soltura, digamos assim, não sei se é essa a palavra, do Lula. Porque na época estavam investigando os filhos do Bolsonaro, aí a Polícia Federal trocaram ali o diretor, o mesmo pedido que até você comentou agora que a Dilma recebeu do Então, um grande lance. Eduardo. O Bolsonaro, certa vez, o Eduardo, foi preso lá em Goiânia. Goiânia não, Caldas Novas, numa festa lá, Country Festival lá. Ele foi preso, aí ligaram pro pai dele, que na época era deputado federal, né? E o Bolsonaro, eu conheço esse caso de gente que estava próxima ali. O Bolsonaro falou, pode dormir aí, porque fez arruaça. Ele tava fazendo barulho à noite, coisa à toa lá. E foi detido por isso, né? E o Bolsonaro tem um comportamento com isso. Agora, o que a gente tem é uma pressão midiática de falar que as coisas estão acontecendo de certa forma, a gente não entende. Bolsonaro trocou pessoas por insubordinação. Eu não vou defender, né? Ele sabe o que ele fez. Agora, o Sérgio Moro, ele tinha as intenções dele, né? E as intenções dele eram nítidas. Isso eu ouvi do próprio presidente. Sobre escalar, né? E um dia tá como ministro no Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro é muito doido, porque o Bolsonaro, ninguém dá checkmate nele. E é um pouquinho difícil ele engolir. Então, ele ali, no ímpeto, acabou fazendo uma besteira. Porque se ele dá conta de engolir um sapo do Moro, o Moro estava lá até hoje, ele estava presidente, tinha articulado de outro jeito. Então, perder a força do Moro atrapalhou pro Moro e atrapalhou o próprio Bolsonaro. Mas, E fortaleceu o storytelling de vítima. veja bem, eu não tô falando nem por uma questão política, tô falando por uma questão de estudo, que é algo que me choca. Eu postei um vídeo esses dias, né? Com a voz, o Bolsonaro, né? Com a voz do Bolsonaro, o que o Lula tinha falado. E aí fizeram várias perguntas pro pessoal, o que você acha? E criticaram o Bolsonaro. Aqui eu não tô nem defendendo o Bolsonaro ou o Lula na questão política, mas vai estudar. Eu fico indignada da pessoa não saber que aquela fala é do Lula, ou enfim, vice-versa ali. Não tô nem aqui pra falar, todo mundo sabe, questão política também não deixei pra lá, né, na época. Mas assim, estuda, porque daí você vê as pessoas falando até difícil, com palavra que centenas de milhares. Aí a pessoa quer falar, justificar com uma forma bonita. Pessoal, vai estudar, tá certo? Política, pra mim tinha que ter na escola. E vai estudar um pouco de política, porque você vai votar, você sabe o que tá fazendo. Porque eu vi muita gente que foi votar e não sabia nem o que tava fazendo. É o nosso país, é o Brasil, a gente tá falando de algo sério, tá? Algo que você deve sentar a tua bunda ali, estudar política, finanças, ao invés de ficar só vendo fofoquinha por aí. Agora, Pablo, esse negócio do Sérgio Moro, o que você acha? Porque assim, não estão investigando, deixaram o caso pra lá, algo muito sério. O que acontece com isso? Você acha que tem algum envolvimento ali? Né? Falaram muito do Lula. Assim, muito esquisito deixar tudo pra lá, não? O mundo é feito de storytelling, né? Quem que colocou a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Lula e Dilma. Bolsonaro colocou 2, e quem ganhasse a eleição colocaria mais 2. Inclusive o Lewandowski está saindo agora. Eu não estou checando ou invalidando a honestidade ou não de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas esse tipo de escolha está errada. Porque uma escolha política num cargo vitalício, né, do última instância do judiciário brasileiro, você tem um problema muito sério. Ninguém vai contra você. Tem um princípio de reciprocidade, de lealdade.
E é um pouquinho difícil. Então, assim, você pensa um cara ficou preso o tempo inteiro, depois solta o cara e constrói um storytelling de injustiçado. Colou na cabeça do brasileiro. Bolsonaro mandava bem demais, estava indo bem. A economia Mas tava indo, né? ninguém ia soltar o Lula. Guedes. O problema é que alguém estava devendo isso. Ele foi descondenado. E se você pegar a ação que colocaram o Roberto Jefferson fora da disputa, a ação foi, mesmo com indulto, os crimes continuam a existir. Então, você está com a sua candidatura cassada. Era pegar a mesma coisa e aplicar para o Lula. Você recebeu o indulto? Recebeu. Mesmo recebendo, a sua candidatura está cassada. Poderiam ter bloqueado, então, a Não, eleição não precisava nem de juiz, era só bom senso jurídico. Pegar um caso decidido e aplicar no outro. Pronto. O problema é que a mesma lei vale para um e não vale para o outro. O que acontece? O Lula foi solto e tem um backup. O backup é o Geraldo Alckmin. Então colocaram o backup e falaram assim, se você ficar doido, nós vamos te derrubar. Então o Lula ele não tá livre do jeito que todo mundo sabe. Todo mundo imagina. Tá lá o Alckmin de backup, sangrando nos olhos para ser presidente. É o sonho dele. Então fizeram esse acordão com todo mundo. Por quê? Porque o anti-bolsonarismo ficou gigante como o antipetismo. Só que não foi pelo povo. É isso que eu quero que todo mundo entenda. O antipetismo foi o povo na rua quebrando tudo e vamos arregaçar e vamos tirar esse povo. O antibolsonarismo partiu de dentro do parlamento, de dentro das instituições democráticas. Eu tive na posse do Alexandre de Moraes e o clima de todos contra o Bolsonaro era incrível. Então, assim, a energia do lugar, todo mundo babando de querendo ver ele cair ali, né? Mas 10 dias de eleições, do jeito que foi, a gente tinha ganhado a eleição, 10 dias.